Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Gerenciamento de Sistemas Elétricos. Hoje nós vamos avançar aqui no nosso estudo, indo para o capítulo 2, que trata de ações administrativas de gerenciamento. Esse capítulo 2, tá? Ele tem como conteúdos aí quatro tópicos principais, tá? Então, são eles aí: estrutura tarifária, fator de carga, fatura de energia e mercado livre, tá? Nessa aula que eu vou passar para vocês agora, a gente vai falar apenas do primeiro item, que é o 2.1, estrutura tarifária, tá? Na sequência, em outro momento, eu passo para vocês os demais tópicos. Bom, então avançando aqui, estrutura tarifária. Esse é o conteúdo específico dessa videoaula de agora, tá, gente? Aqui a gente já precisa fazer logo uma observação importante, né? No livro texto da disciplina tem lá 2.1.1, resolução 414 da ANEEL. Essa resolução foi revogada, tá? Em dezembro do ano passado, dezembro de 2021. Mas para efeitos dessa aula, dessa disciplina especificamente, o conteúdo, né, da 414, da antiga 414, está mantido na resolução 1000 de 2021 da ANEEL, tá? Então, se eventualmente vocês ouvirem falar, né, na 414 de 2010 e lerem no livro, né, poxa, a resolução tá revogada, não se preocupem porque o conteúdo ele é basicamente o mesmo. É como se a resolução 1000 de 2021 ela consolidasse todas as definições, né, e regras, enquadramento tarifário, direitos e deveres dos consumidores e também, né, as obrigações das concessionárias. É como se fosse uma compilação mesmo, essa resolução 1000, tá? De outras 64 resoluções anteriores, tá? Então aqui, né, resolução 414 de 2010 da ANEEL, que estabelecia as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, foi revogada pela resolução 1000 de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Tá, então, nessa videoaula, tá? Eu tinha comentado para vocês que ia fazer, né, uma videoaula do item 2.1. Na verdade, eu vou dividir esse item 2.1 em dois outros itens, tá? É bastante conteúdo, então eu vou dividir aqui, ó, 2.1.1, que fala da resolução 1000 agora, né, da ANEEL. Então a gente vai abordar um pouquinho hoje definições, classes e subclasses de consumo, estrutura tarifária, e aí, chegando mais especificamente em estrutura tarifária para consumidores do grupo A e estrutura tarifária para consumidores do grupo B. No outro momento, eu vou falar para vocês sobre gerenciamento da estrutura tarifária. Então, é pegar, né, nesse segundo momento, no 2.1.2, né, o que a gente aprendeu do 2.1.1 e aplicar, de certa forma, ali na prática. Então, sabendo qual é a estrutura tarifária que consumidores do grupo A podem se enquadrar, aí eu vou ver mais na frente se essa tensão de fornecimento está adequada, se a seleção, né, ou a escolha, o enquadramento tarifário desse consumidor está correto. Tá? Então, inclusive, muito interessante já, assim, para essa disciplina, né, de gerenciamento. Aqui a gente já começa uma parte prática. Eu imagino que todos vocês estejam ansiosos aí para navegar, para adentrar. Ok? Vamos em frente. Então, os objetivos desta videoaula são quais, tá, turma? Que vocês conheçam a resolução 1000 da ANEEL, também fazer com que vocês conheçam as estruturas e modalidades tarifárias, que vocês compreendam as diferentes opções de contratação de energia elétrica e também entender qual é o enquadramento tarifário possível para os consumidores do grupo A e do grupo B. Primeiro, né, a gente precisa falar aí, só com um pouquinho mais de detalhe das resoluções, né, normativas da ANEEL, especificamente da 414 de 2010, que foi revogada, né, após a publicação da resolução 1000 de 2021. Então, eu gostava bastante, né,
gosto ainda, né, desse material da ANEEL, que é a Resolução Normativa 414 de 2010, de uma forma mais didática, né, turma? Esse caderno aí, produzido pela ANEEL, ele deixa a norma mais amigável, né, da gente ler, da gente interpretar. E os textos, digamos assim, padrão, né, de uma resolução normativa, eles não são necessariamente amigáveis, né, especialmente para a gente da área de engenharia, que gosta de ver mais número, gráfico, né, por aí vai. Eu gosto bastante desse documento, apesar da norma ter sido revogada, não significa dizer que a gente não possa consultar, inclusive para ver o histórico, né, como era antes, e praticamente tudo, né, da 414 está lá na 1000, com algumas mudanças, eventualmente, os direitos e os consumidores, tá? E obrigações das concessionárias. Então, a 414 foi revogada pela 1000 de 2021, resolução normativa número 1000 de 7 de dezembro de 2021, tá? E eu deixo aqui esse QR Code para vocês. Quem quiser acessar a norma na íntegra, fique à vontade, é interessante, tá? Para o desenvolvimento mais aprofundado aqui dessa disciplina, eventualmente para trabalhos de TCC, né, o projeto final de curso, enfim, é importante que vocês tenham contato aí com a norma na íntegra, tá? Aqui eu trago alguns cards que estão disponíveis lá no site da ANEEL, tá? É só meio que uma propaganda para os consumidores, né, das novidades da norma. Então, esse aqui, por exemplo, foi cobrado indevidamente e comprovado, agora a distribuidora deve devolver em dobro o valor errado. Então, resolução 1000 da ANEEL, seus direitos sobre energia elétrica agora no seu lugar. Esse é o slogan dessa norma, tá? Ó, tá? A gente compilou, a gente consolidou todas aquelas 64 normas em uma só, que é a resolução 1000. Tá? Então tem os cards aqui, ó, resolução 1000 da ANEEL, seus direitos sobre energia elétrica agora no seu lugar. Corte de energia por falta de pagamento somente de segunda a quinta-feira. Ou seja, a distribuidora não poderá mais suspender o fornecimento por dívida nos outros dias da semana. Então não pode cortar na sexta-feira, por exemplo. Vai ter que esperar ali para segunda, entre segunda e quinta, não pode cortar no final de semana. Tá? Isso é um critério, um requisito, uma determinação que está lá na norma. Mais outra, né? Você sabia? As distribuidoras são obrigadas a parcelar os débitos dos consumidores de baixa renda, se isso for solicitado. Com relação ao ressarcimento de danos a equipamentos, o consumidor terá até 5 anos para pedir ressarcimento por equipamentos danificados devido a problemas de energia. A distribuidora deve implementar a mudança até 31 de março de 2022. Estou gravando esse vídeo hoje no dia 16 de setembro de 2022, então já está valendo essa regra. Mais um aqui, mudança para imóvel com a conta de luz atrasada. Se o morador anterior do imóvel deixou contas de luz em atraso, a distribuidora não pode cobrar a dívida do novo morador para trocar o nome na conta. Muito bem, turma. Então, existem outros cards, inclusive, tá? No site da ANEEL, vocês podem consultar. É uma forma interessante ali, prática de passar alguns trechos importantes da resolução normativa. Aqui eu trago para vocês, perdão, somente o índice, né? Então a gente tem essa estrutura agora de título 1, que é a parte geral, e outros 2 títulos. No título 1, são 15 capítulos, cada capítulo desse tem diversas seções. Tá? Então, o importante para a gente aqui, né, é as disposições gerais, claro, mas aqui, ó, das tarifas, das modalidades tarifárias. Esse capítulo 7, tá? É importante para a gente. No título 2, que é uma parte especial da norma, então tem ali, né, outros 10 capítulos, cada um deles novamente com várias seções, tá? E aqui, ó, ressarcimento de danos elétricos, tá? Vários outros capítulos, cada um deles com várias seções. E por fim, existe o título 3, que trata das disposições finais e transitórias dessa resolução normativa.
aí não tem mais, né? Não são vários capítulos, é como se fosse um capítulo com 8 sessões, tá? Bom, indo agora para a parte de definições, algumas definições que inclusive estão destacadas no livro-texto da disciplina. O que é demanda contratada, tá, gente? É demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em kilowatts, tá? Então, essa demanda em kilowatts, essa demanda contratada, é a demanda que a concessionária tem que obrigatória e continuamente disponibilizar. Não significa dizer que você vai demandar, que você vai utilizar aquela potência que está disponível na sua instalação, na sua unidade consumidora, mas ela tem que estar disponível. Se você contratou por aquela potência, isso assim para consumidores residenciais ou consumidores do grupo B, B1, que é a maioria dos casos, a gente aqui, fica difícil entender, né? Poxa, como assim, né? Contratar demanda, mas pensem, por exemplo, no IFBA. O IFBA tem uma tensão de alimentação e o enquadramento tarifário que não é o residencial, tá? Então, existem regras específicas que a gente vai ver aqui nessa aula que fazem com que ele tenha que contratar uma demanda, um valor de demanda. E essa demanda tem que ser garantida. Pode estar subdimensionada ou superdimensionada. Isso aí é um trabalho que tem que ser feito com análise das faturas de energia, das contas de luz, né, de forma bem simplificada e coloquial aqui. Com relação à demanda medida, a demanda medida é o maior ou a maior demanda de potência ativa injetada ou requerida do sistema elétrico de distribuição pela carga ou geração, verificada por medição e integralizada em intervalos de 15 minutos durante o período de faturamento, também em kilowatts. Então a gente tem uma demanda contratada, demanda medida. Esses valores são referência, né? Eu contratei X e estou medindo Y. Esse Y está mais alto que X, né? Isso vai sendo integralizado, como foi falado aí, né? A cada 15 minutos. Então, é isso que vai ser usado como referência para ser avaliado na fatura de energia, tá? A gente vai falar logo mais aí sobre tarifa azul, né? Oro sazonal azul, oro sazonal verde. E vai ficar mais claro aí por que é importante saber, né, quanto foi a demanda medida para alguns consumidores. Bom, avançando aí, modalidade tarifária é o conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de energia elétrica e demanda, conforme o capítulo 7 do título 1. Unidade consumidora é o conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores, acessórios e, no caso de conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, a subestação. Sendo caracterizado, né, ou seja, a unidade consumidora é caracterizada pelo quê? Recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexão, medição individualizada, pertencente a um único consumidor e localizado em um mesmo imóvel, ou imóveis contíguos, que são imóveis adjacentes, né? É um sinônimo aí de contíguos, tá? Bom, seguindo ainda nas definições, o grupo A, tá? O que é o grupo A? Grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3 kV, né? Mas sendo subterrâneo no caso. E esse grupo A é subdividido nos seguintes subgrupos. Então tem ali, ó, A1, A2, A3, A3A, A4 e AS. Quem é o A1? O A1 é o subgrupo, tá, do grupo A, com tensão de fornecimento ou de conexão maior ou igual a 230 kV. Então é o grupo assim, com a maior tensão possível, né? A partir de 230 kV, existem clientes que vão contratar a Coelba receber, eu falei Coelba como concessionária do estado da Bahia, né? Mas pode ser outra concessionária, outro produtor independente de energia, enfim. Quando você contrata um fornecimento de energia e a tensão de conexão para esse consumidor é maior ou igual a 230 kV, ele vai ser enquadrado aí no grupo A1.
Então tem aí na sequência, né? A2, A3, eu vou detalhar melhor essas faixas de tensão numa tabelinha mais para frente, tá? Só para vocês entenderem que dentro do grupo A existem subgrupos conforme nível de tensão, ou no caso AS, né, que é bem específico, uma tensão abaixo de 2,3 kV, que seria já o grupo B, mas para cima, alimentação, né, fornecimento ali, atendimento em sistema, a partir de sistema subterrâneo de distribuição. No grupo B, né, perdão, gente. Qual é a característica do grupo B? O grupo B é agrupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão menor que 2,3 kV e subdividido nos seguintes subgrupos. O subgrupo B1, que é o residencial, B2, que é rural, subgrupo B3, demais classes, e subgrupo B4, a iluminação pública. Vejam que aparece uma palavrinha aqui, ó, demais classes, né? A gente vai ver o que é isso, tá? E tem outra observação também aqui, no grupo B, ele não diz, o grupo B1 é de 120 volts até 2,3 kV, não tem essa distinção. Ele já agrupa, né, esses subgrupos por classes, tá? Então aqui é uma tabelinha para resumir aí o que é o grupo A, o que é o grupo B, então, e seus subgrupos no caso, né? O grupo A, a gente tem os subgrupos A1, A2, A3, A3A, A4 e AS, e as tensões. Então, para o grupo A1, tensão de fornecimento, tensão de conexão maior que 230 kV. No caso, A2, entre 88 e 138 kV. Grupo A3, ou subgrupo A3, são clientes atendidos ali com uma tensão de fornecimento de 69 kV. A3A, de 30 a 44 kV. A4, de 2,3 a 25 kV. E aí o grupo especial, chama assim, né? Abaixo de 2,3 kV, que seria um B, mas na verdade aqui para sistema de distribuição subterrâneo. Então faz parte do grupo A. O grupo B tem ali 4 subgrupos e a tensão menor que 2,3 kV, desde que não seja um sistema subterrâneo, né? E aí, nesses 4 subgrupos, a gente tem o B1 residencial, o B2 rural, o B3 demais classes, B4 iluminação pública, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui quem são essas classes, o que são essas classes que foram já comentadas aí em alguns slides. Classes tarifárias, né, são o seguinte: a distribuidora deve classificar a unidade consumidora para fins de aplicação tarifária de acordo com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização de energia elétrica e o atendimento aos critérios dispostos nesse capítulo, né, que é o capítulo da resolução, e na legislação, em uma das seguintes classes tarifárias. Então, vamos lá, quais são as classes tarifárias? São 8: residencial, industrial, comércio, serviços e outras atividades, classe rural, classe do poder público, iluminação pública, serviço público e consumo próprio. Essas são as 8 classes disponíveis para classificação, né? Para que a distribuidora classifique os consumidores, ou a unidade consumidora. Tá? E a gente tem também as subclasses. Então, por exemplo, na classe residencial, né, eu não posso considerar todos os clientes igualmente, eu tenho que ter uma subclassificação, tá? Então vamos lá. Subclasses. Deve ser classificada na classe residencial a unidade consumidora em imóvel utilizado para fins de moradia, com exceção da subclasse residencial rural, considerando-se as seguintes subclasses: residencial, padrão, chama assim, né, propriamente dito, depois residencial baixa renda, residencial baixa renda indígena, residencial baixa renda quilombola, residencial baixa renda benefício de prestação continuada de assistência social e residencial baixa renda multifamiliar. Tá? Então vejam, turma, assim, existem considerações, né, acerca aí dessas subclasses para diferenciação de tarifa, tá? Conforme esse enquadramento, conforme essa classificação pelas distribuidoras, tá? Industrial, enfim, né, as outras classes a gente pode detalhar ali em outro momento. Bom,
Partindo agora para as modalidades tarifárias, a modalidade tarifária convencional, tá? O que é essa modalidade tarifária convencional? A gente tem uma única tarifa para o consumo de energia sem segmentação horária do dia. Então, um exemplo mais prático, tá, que a gente pode dar é para um consumidor residencial do grupo B1. Residencial, né, como a maioria de nós aqui, clientes residenciais. Então, na minha conta de energia, eu não tenho uma diferenciação de consumo e demanda. Tá? Os consumidores do grupo B1 não podem optar, eu não posso dizer quanta demanda eu vou contratar, eu não contrato demanda, eu pago o que eu consumo de energia. Tá? Na elaboração do projeto vai ter lá o levantamento de carga e etc, mas assim, a partir do momento que eu fechei o contrato, né, de prestação de serviço de energia elétrica, eu não preciso mais me preocupar se eu estou usando toda a minha demanda ou não, e se isso está acontecendo no horário normal ou no horário de ponta, tá? Que é uma preocupação que outros grupos, né, outras modalidades tarifárias, né, clientes de outras modalidades tarifárias têm que ter. Vamos lá. Então, modalidade tarifária convencional, uma única tarifa para consumo de energia sem segmentação horária no dia. E aí nós temos, por outro lado, a modalidade tarifária horária, que apresenta, né, tarifas diferenciadas para consumo e ou demanda de acordo com as horas de utilização do dia. Então, dentro, né, dessas modalidades tarifárias horárias, a gente tem a tarifa horária branca, tarifa horária verde e tarifa horária azul. Tá? Além dessas duas modalidades, né, a tarifária convencional e horária, tem outras modalidades especiais, né, pré-pagamento e algumas outras modalidades que não vem ao caso para esse estudo nosso aqui, tá? Mas é importante que vocês saibam e consultem a resolução 1000 para tirar dúvida, né, se for o caso aí, para algum outro trabalho de vocês. Então vamos lá, só de uma forma aqui esquemática, né, para a gente assimilar melhor aí o que vem a ser essa modalidade tarifária, né, ou as modalidades tarifárias. Então a gente tem a modalidade tarifária convencional, tá? E a modalidade tarifária, ou as modalidades tarifárias horárias, tá? Modalidade tarifária convencional, olha apenas ali, vai enxergar apenas uma tarifa associada ao consumo. Pronto. Já as modalidades tarifárias horárias podem ser a modalidade tarifária horária branca, modalidade tarifária horária verde, modalidade tarifária horária azul. Tá? O que é que diferencia agora essas três modalidades? Né? Da primeira lá, que é a modalidade tarifária convencional, o tarifa convencional, para ficar mais simples aqui. Então, a branca, a gente tem, sim, uma tarifa associada ao consumo. A tarifa verde tem uma tarifa associada a uma demanda e uma tarifa associada ao consumo, vejo que já é diferente, né, da tarifa branca. Eu não pago apenas pelo consumo, eu já pago por alguma demanda. E pelo consumo também, obviamente. Tá? Na tarifa azul, assim como na tarifa verde, eu também pago, né? A gente tem uma distinção ali de tarifa entre demanda e consumo. Sendo que na tarifa branca, né, eu tenho 3 postos tarifários, tá? Que é justamente o que se diz aqui. Essa diferenciação do horário vão ser os postos tarifários. Então, eu tenho um consumo na ponta, e isso vai representar um valor, uma tarifa. Eu tenho um consumo no horário intermediário, né, que não é pouco antes, né, antes de chegar no horário de ponta e um pouco antes de acabar esse horário de ponta, e no horário fora de ponta, propriamente dito. Então, eu tenho 3 tarifas associadas aqui à tarifa branca, né. A tarifa branca, ela possui, na verdade, né, dentro da conta da fatura, você vai ver lá consumo no horário de ponta, consumo no horário intermediário, consumo no horário fora de ponta. A combinação desses consumos, né, com essas tarifas, vai dar o valor total a ser pago. Tá? No caso da tarifa verde, então vejam que já apareceu aqui o pagamento, né, uma tarifa associada à demanda,
mas ela não varia ou não tem diferenciação com relação à hora do dia. Simplesmente há uma contratação de demanda, além do consumo que você efetivamente utiliza, né, da energia que você utiliza durante o mês, mas ela aqui você não precisa dizer, né, em qual horário, você não vai pagar, não vai ter uma diferença de preço se você tem um excedente dessa demanda no horário de ponta, por exemplo, tá? Aqui você tem uma demanda que foi contratada, se você ultrapassar, existem limites para essa demanda, se você ultrapassar, você vai pagar o excedente, se você não ultrapassar, você vai pagar o que você contratou. Tem estudos muito interessantes para análise de demanda, tá? De demanda contratada. Muitas oportunidades nesse segmento aqui. Por fim, turma, a demanda, tá? Aí a tarifa azul, agora falando da tarifa azul, que é a mais completa, não sei se seria o termo assim, mas é que tem mais subdivisões da tarifa, né? A gente tem para a demanda um valor, uma tarifa para a demanda na hora de ponta, uma demanda, um valor, uma tarifa para a demanda fora de ponta. Da mesma forma, nós temos um valor a ser cobrado pela energia, né, pelo consumo de energia na hora de ponta e pelo consumo de energia no horário fora de ponta, tá? É isso aqui, é um resumo, né, desse tópico de modalidade tarifária, modalidades tarifárias. Bom, e aí a gente avança para o enquadramento tarifário. Então, eu sei que tem ali diversas modalidades tarifárias disponíveis. Tem a convencional, tem a branca, tem verde, azul, e eu vou me enquadrar em qual delas, tá? Então, vamos lá. Unidades consumidoras do grupo B tem que, primeiro, se enquadrar de forma compulsória e automática na tarifa convencional, tá? Então, é obrigatório, você não tem escolha, de forma obrigatória, compulsória, né, e automática para todas as unidades consumidoras. Só que é possível, né, de acordo com a opção do consumidor, migrar para a tarifa horária branca. Eu poderia, aqui na minha casa, optar pela tarifa branca, se isso fosse vantajoso para mim, tá? Então, o que acontece? Para consumidores do grupo B1, é autorizada essa migração, essa solicitação da mudança para uma tarifa branca, tá? Isso é relativamente novo, né? E como é uma tarifa, uma modalidade tarifária horária, né? Para um grupo B que não existia há tanto tempo assim, ela tem que ser muito bem avaliada e assim, se você consome muita energia na hora de ponta, né? Essa tarifa não vai ser vantajosa. Em outras palavras, a tarifa horária branca foi desenvolvida para estimular, né, pessoas que consumam energia fora da horário de ponta. Se de repente, né, existem consumidores que já não utilizam a energia nesse horário, vamos dizer assim, né, entre 18, né, 6 horas da noite e ali 9, 10 da noite, então essa é uma tarifa extremamente vantajosa. A tarifa branca é vantajosa para esse tipo de consumidor. Então imagina que o professor que dá aula de noite sai 5 horas da tarde, só volta às 10 da noite. É extremamente interessante para esse cliente, para esse consumidor, a tarifa branca, né? Mas ele sai para trabalhar, a família fica em casa e vai assistir televisão, vai tomar banho, vai usar chuveiro elétrico e usar equipamentos diversos, né? Como a maioria das pessoas fazem, por isso que esse horário é de ponta, porque tem realmente o maior consumo de forma geral. Então aí já pode não ficar tão interessante assim. Tá? A questão é você ver se no horário de ponta há muito consumo ou não. E aí, usar um analisador de energia, enfim, fazer umas continhas aqui para ver se é interessante ou não. De forma automática e compulsória, os clientes do grupo B são enquadrados na tarifa convencional, mas podem optar pela tarifa branca, se assim o desejarem. Porém, né, essa opção é vedada para as subclasses de baixa renda, dessa classe residencial, da classe iluminação pública e dos clientes, né,
faturados ali pela modalidade de pré-pagamento. Então, não podem optar pela tarifa horária branca esses consumidores, tá ok? Indo agora para os consumidores, né, ou para as unidades consumidoras do grupo A, né, quais são, professor, as modalidades tarifárias, né, que eles podem ser enquadrados? Então, vamos lá. Para tensão de conexão maior ou igual a 69 kV, ele tem que se enquadrar na tarifa horária azul. Tá? Então, a partir do subgrupo A3, então A3, A2 e A1 tem que ser tarifa horária azul, não pode ser tarifa horária verde. Agora, se esse consumidor, né, essa unidade consumidora do grupo A tem uma tensão de conexão menor que 69 kV, ele pode, né, se enquadrar na horária azul ou verde, de acordo com a opção desse consumidor. Tá? Então, trazendo aqui aquele diagrama, né, aquele organograma aí que foi apresentado anteriormente, eu digo aqui, ó, clientes consumidores do grupo B vão ser já direcionados, né, para essa modalidade tarifária convencional, sendo que alguns podem optar pela tarifa branca, né, de acordo com a análise, né, com a orientação de algum especialista, né, eles podem optar, sim, alguns consumidores do grupo B podem optar pela tarifa branca. Com relação às modalidades tarifárias horárias, né, então, consumidores do grupo A com tensão de fornecimento maior que 69 kV tem que ser enquadradas diretamente na tarifa azul, tá? E os demais, né, a depender da tensão de fornecimento abaixo de 69 kV, podem selecionar, pode escolher aí a tarifa verde ou azul conforme for mais interessante para cada caso, certo? Muito bem, turma. Esse era o objetivo, né, dessa videoaula, mostrar para vocês aí um pouco sobre estrutura tarifária. Na sequência, né, nós vamos falar, nas próximas videoaulas, vamos falar sobre fator de carga, fatura de energia e o mercado livre de energia. Lembrando, na verdade, que antes de avançar para esses itens 2.2, né, 2.3, 2.4, ainda tem um segundo tópico dentro do 2.1 de estrutura tarifária, que a gente vai aprender a fazer o gerenciamento dessa estrutura tarifária. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.